Bem, gente, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossa live das 12 horas, né? Gente, eu não sei que live que é essa, não. Que... Mas nós estamos aqui desde... Já fazem por volta de... Foi na pandemia, né? 2020, 21, 22. Estamos indo aí para o quarto ano já, lives diárias, né? Às vezes nós mudamos o horário, mas nós temos durante a semana 3 lives, às 5h30 da manhã, oração do Pai Nosso, ao meio-dia uma live de ensino e de oração, e às 18h30 uma live de ensino e oração também. Perdão. Gente, é interessante que estão já indo para o quarto ano consecutivo, né? Quarto ano consecutivo ensinando todos os dias aqui. Nós temos milhares de testemunhos de pessoas que foram ensinadas, que aprenderam. E é interessante que não adianta só estar na live, você tem que aprender alguma coisa, né? Aprender alguma coisa. Ontem as pessoas me perguntaram o seguinte, perdão, pessoas que moram muito longe no país, se nós entregamos o box, né, daqueles 9 livros em qualquer lugar do país. Claro, em qualquer lugar do Brasil, gente. Se você quer adquirir o box, tá? Em qualquer lugar do Brasil. São os 9 livros que estão na promoção, né? Alguém me pediu bem do norte do país aí. O valor é o mesmo, tá? Você pode morar lá no Amazonas, não falando desprezando o Amazonas, né? Mas é um dos pontos mais distantes do país. Você pode morar no Acre, né? Que é outro ponto distante do país. Você pode morar no Rio Grande do Sul, outro extremo do país. Enfim, você pode morar em qualquer lugar do Brasil, tá? Nós entregamos esse box para você. Ele está na promoção, aproveita aí, tá bom? Gente querida, no mês de abril, nós estamos declarando o mês todo ensinando sobre finanças, tá? Sobre finanças, né? Então, vamos lá. Hoje eu quero começar ensinando um assunto que é muito importante. Eu queria, nas minhas lives, queridos, ensinar uma coisa assim, que o mais importante é que o que você aprende, o princípio que você estabelece na sua vida. Se você é uma dessas pessoas que corre só atrás de live por ser uma live, não vai resolver a sua vida. Você precisa estabelecer princípios de Deus na sua vida. Você não precisa ouvir novidade todos os dias. O que vai te abençoar, o que vai abençoar a sua vida, é os princípios que você aprender no seu coração. Por isso que Jesus disse, cuidem como ouvem a palavra de Deus. É muito importante você cuidar como ouvir a palavra de Deus, né? Nós estamos falando sobre prosperidade aqui, nós não estamos falando sobre prosperidade no sentido de loteria esportiva, prosperidade sem propósito divino, nada disso. Isso aí enriquecer fácil, sem objetivo, sem um propósito divino, né? Uma das coisas mais lindas que eu acho dentro do judaísmo, por assim dizer, das suas
aplicações, né, do que eles creem. Ou seja, uma das coisas mais lindas que eu acho, o norte deles, é que eles sempre têm um propósito em relação dinheiro e Deus. O judeu nunca enriquece pensando nele só. Toda a riqueza que o judeu constrói sempre é pensando no Senhor, em Deus, que aquela riqueza não é dele, aquela riqueza é do Senhor. Então, isso é muito bom, uma disciplina que os judeus têm é essa. Então, e a gente não vê judeu pobre. Como eles aplicam na vida um propósito. Deus vai enriquecer eles, eles crescem entendendo isso. Deus vai dar condições de abençoar eles, mas é para um propósito, um propósito. A riqueza não é deles. Eles entendem. Nós, muitas vezes, achamos que vamos construir nossas riquezas, é nossa, e não tem propósito, não tem alguém maior, não tem alguém sobre a riqueza. Essa é a pior prosperidade que existe no mundo. Quando você não tem um Senhor na sua vida. Quando você faz o que quer. E eu estou falando que também é a pior pobreza do mundo. Quando você não tem uma disciplina. Quando o seu norte faz com que as riquezas que você adquire são suas. Elas não têm um propósito divino. Isso aí é a pior de todas as pobrezas, quem é pobre, e a pior das riquezas, quem é rico sem ter um Deus acima dele. Então, a gente precisa sempre entender que judeus usam como doutrina, né, uma das principais doutrinas, o perdão em relação ao outro, né? Eles precisam passar o ano em perdoar, por isso tem o dia do perdão, Yom Kippur, né? Os judeus creem, são três pilares muito bonitos, né? A questão da oração, que não se pode viver sem oração. Você tem que ter alguém sobre você. Eu não estou querendo aqui falar sobre doutrinas judaicas, porque eu sou um cristão, minha doutrina é cristã, mas ela tem uma origem de judaica, né? Nós somos de origem judaicos cristãos. Essa é a nossa origem. Mas quanto à riqueza, os judeus têm dentro dos princípios da construção de riqueza da vida dele, que aquela riqueza é para ajudar os outros, aquela riqueza não é deles, é do Senhor Deus, eles são simplesmente mordomos. E eles se aplicam na riqueza com mordomia excelente. Muitas vezes nós, cristãos, que temos toda a doutrina a nosso favor, toda a aliança, nós não aplicamos a doutrina ao nosso favor com temor, nós não aplicamos a doutrina com excelência, nós aplicamos de qualquer jeito. Né? Então, é muito errado isso. Você aplicar. Eu já vi muita gente falando assim, pastor, mas tem gente que fala mal da doutrina da prosperidade. Claro, existe uma doutrina da prosperidade que não é bíblica, essa de que você tem que ganhar dinheiro a qualquer custo, e o dinheiro literalmente é seu, e que ninguém manda. Isso aí realmente é uma doutrina ruim. A doutrina da prosperidade boa é quando Deus te ajuda a conquistar, mas com um propósito, de melhorar as circunstâncias ao seu redor, de melhorar os ambientes ao seu redor. Então, isso é muito importante entender. E hoje eu quero começar um assunto com vocês aqui. Olha aí, gastamos 9 minutos. Vamos gastar um pouquinho aí. A importância de você ter um libertador financeiro na sua vida. É muito importante você ter um libertador financeiro na sua vida. Isaías 45:3, a Bíblia diz que Deus tem tesouros que estão na escuridão, em lugares secretos. Escuridão não quer dizer inferno. Essa palavra aqui colocada quer dizer
inacessível à luz, ou seja, estão sem luz. O que Deus precisa é te dar uma luz para você encontrar essas riquezas. Ser um homem ou mulher abençoado, né? E você precisa de alguém que te ajude. Assim como você precisou de um libertador espiritual, alguém te trouxe a palavra para te ajudar a sair do mundo de pecado, de erro, de engano, e por aí afora. Você precisa de um libertador na área financeira. Nós precisamos formatar a nossa mente segundo o padrão da palavra de Deus. Queridos, quando você for ministrado, confrontado dentro dos seus erros, da mente limitante, das mentalidades que te limitam, você vai ver que você necessita de alguém que te liberte, de alguém que conheça mais que você, que alguém que expanda dentro de você exatamente alguém que te ajude a compreender a imensidão e a dimensão do desenho de Deus exatamente nas finanças. Agora, essa é uma necessidade sua e uma decisão sua de querer. Eu faço mentorias com pessoas. Gente, eu tenho mais de 500 horas, 500 horas de trabalho gravado. Eu vejo que pessoas, às vezes, quando nós temos mentoria comercial, né? E nós cobramos, e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, quando são comerciantes, uma mentoria minha que custa R$ 10.000, um exemplo aqui, que vai tratar da dimensão da sua vida financeira por um ano. Por um ano. Às vezes, num ano, a pessoa quebra um negócio de milhões, se não de milhares de reais. E ela não quer pagar uma mentoria de 10 mil, que seria menos de 0,001% do que ela está perdendo ao ano. Porque ela está amarrada a uma ideia, que ela não consegue romper, mas ela está amarrada àquela ideia, tudo que ela tem. E tudo que ela investe de dinheiro é numa ideia ultrapassada, é num estado mental ultrapassado, mas é o que aquela pessoa tem. Então, ela precisa de um libertador para trazer um rompimento, uma expansão da sua mente. Mudar. Alguém fez uma pergunta. São uma vez. A mentoria é um ano, tá? É um ano. Para pagar esse valor, tem que entrar em contato com o escritório, né? Mas a pessoa precisa mudar o que ela pensa. Se ela não mudar o que ela pensa, como que ela vai andar? Ela vai andar com o que tem. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse é o grande erro das pessoas. É que elas acham que as finanças são uma espécie de negócio sujo dentro dela. A maioria das pessoas pensam que dinheiro é uma espécie de negócio sujo. Deixa eu colocar aqui o número do escritório aqui, só um minutinho aí. Já vou colocar e vou voltar a esse assunto aqui, tá?
Olha, tá aí, gente, o telefone é esse, ó, 479-9663-5226, esse é o telefone do escritório, para quem está interessado aqui nessa questão de mentoria, né? Então você pode consultar aí nesse telefone. O que eu quero aqui pegar um ponto é que a maioria das pessoas, elas não entendem que finanças é espiritual. É tão espiritual quanto oração. Então, é o seguinte, se você não cuidar da sua vida de oração, formatar ela do jeito que Deus quer, debaixo da vontade de Deus, dificilmente seu coração vai estar formatado como é a vontade de Deus. As suas finanças é a mesma coisa. Você pode orar muito, você pode jejuar muito, mas não muda as suas finanças por isso. As suas finanças vão mudar por estabelecer princípios de Deus, então, e organização dentro das suas finanças. Mudanças. Você precisa ter duas asas para voar. A maioria das pessoas é ensinada dentro de um ambiente só, o ambiente religioso, que você dá um dízimo, uma oferta, e normalmente você não é ensinado a dar pelo princípio de obedecer a Deus. Normalmente, a maioria das pessoas, elas dão por medo, porque algum sacerdote está dizendo que o lugar que eles congregam, enfim, precisa do dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. O que Deus precisa da nossa vida se chama obediência. O princípio de dar não está estabelecido na necessidade. Até Paulo diz: ninguém dê por necessidade. O princípio de dar está estabelecido na obediência. A outra asa para você voar financeiramente, ou seja, crescer, você precisa se organizar. Se organizar. Nós vamos falar ainda aqui, nesses dias das lives aqui. Você precisa uma organização. Se você não trabalhar nessa área certa, você pode ser um homem ou uma mulher que vá todo dia no templo, todo dia na igreja, pode ter uma intensidade religiosa imensa, mas você não vai prosperar. Por quê? Porque são leis que se aplicam. Dentro da organização, você precisa ter planejamentos, quebrar mentalidades. Deus ensina na palavra todas as coisas. Então, é interessante que Isaías 45, 3 diz que tem riquezas que são preparadas por Deus para você. Jeremias 29, 11, Deus dizendo: bem, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de prosperidade, plano de esperança, plano de futuro. Em Isaías 45, 3, ele diz que tem riquezas guardadas em lugares escuros, ou seja, precisa de uma luz. Você precisa ter luz de Deus para encontrar esses tesouros que foram separados para você, guardados para você. Tesouros que estão em lugares secretos, escondidos. Então, é interessante que finanças, elas são espiritual. Eu escrevi um livro, todo cristão deveria ter esse livro aqui, ó, Deus e o Dinheiro. Eu escrevo 40 verdades bíblicas aqui sobre Deus. Eu escrevi esse livro baseado em uma pergunta confrontativa que eu recebi num evento. Porque eu sempre falo de finanças, né? E quando eu estava falando de finanças, alguém me interrompeu no meio e perguntou: pastor,
Mas Deus não é mais importante que o dinheiro? Talvez você até religiosamente já fez essa pergunta. Por que falar tanto de dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa, te estranha falar de dinheiro? Faz mal falar de dinheiro para você? Parece um pecado diante de Deus? Se essas coisas têm essa conotação, você precisa ser lavado pela palavra, instruído pela palavra. Então, eu escrevi esse livro baseado exatamente nessa pergunta. Por quê? Porque a maioria das pessoas, dos cristãos, eles ainda comparam Deus até o dinheiro, comparam Deus às riquezas, comparam Deus às coisas. E uma pessoa convertida, realmente nascida de novo, que encontrou, que entendeu a grandeza de Deus, na vida dele, Deus é incomparável. Você vai ter ações de graça pelas ações de Deus na sua vida, mas você não pode comparar Deus a dinheiro. Jamais. Deus dentro da sua devoção, Deus dentro da sua devoção, naquilo que é o seu amor a Deus, a sua adoração a Deus, a sua compreensão de santidade de Deus. Deus não pode ser comparado a uma nota de dinheiro. Deus não pode ser comparado a um valor. Então, um homem realmente, uma mulher que entendeu sobre finanças, ele não faz essa comparação. Sabe por quê? Dentro da sua devoção, Deus é incomparável. Deus é incomparável. Deus não se compara a dinheiro, Deus não se compara a ministério. Nós amamos a Deus com todas as nossas forças, com tudo que temos, com tudo que somos, sem referência de nada mortal, passageiro, mas pela experiência com o Deus invisível, pela experiência de um Cristo ressurreto, pela uma experiência indizível em palavras humanas, incomparável. A expressão exata de Deus no seu espírito em uma experiência de nascer de novo, ela não se compara a nada, nem um trilho fez isso, nem do dinheiro, nem da oração, nem do ministério, nada. Deus é maior do que todas essas coisas. Por isso que Deus ele é incomparável. A gente não compara Deus a dinheiro. Nem a falta de dinheiro, nem a montanha de dinheiro, a gente não compara Deus a nada. E eu escrevi esse livro, são 400 páginas, Deus e o Dinheiro, exatamente para tentar libertar a mente das pessoas dessa religiosidade. Agora, uma pessoa que ama esse Deus, ele vai ter um comportamento. Se ele realmente vai sendo liberto em áreas da vida, ele vai ter um comportamento de uma vida espiritual correta, ele vai ter um comportamento de uma vida emocional correta, e ele também vai ter uma vida financeira correta. Ele vai ser um conquistador, exatamente como Deus ensinou. Exatamente como Deus ensinou. Então, fechando esse assunto hoje aqui, a importância de você ter um mentor na sua vida, um mentor financeiro, alguém que te leve. Se você olhar pessoas que estão hoje na evidência, você pega Vinícius Iracede. Olha o testemunho dele, quem ajudou ele a compreender o ambiente de finanças. Ele vai testemunhar que o nosso ministério foi o precursor de ajudá-lo a entender o mundo de finanças, libertar ele de pensamentos religiosos. Pega um outro ministério grande no país aí, Luiz Hermínio. Ele tem testemunho gravado de que todos os anos, no meu aniversário, toda vez que ele fala comigo, ele sempre diz: meu querido libertador, o homem que me ensinou os princípios
de conquistar a riqueza, de ser abençoado. E assim, testemunho de muitas pessoas que não eram nada, mas escolheram ter um libertador. Escolheram ter um libertador financeiro. E eu poderia aqui passar uma hora falando de pessoas que foram abençoadas pelo nosso ministério, que cresceram, que se tornaram grandes e que aprenderam. Você não se torna grande em nada se você não construir riqueza. Para você levar um ministério adiante, você precisa ter riquezas. Ontem à noite eu vi uma postagem de um profeta interessante. Ele estava postando que ele tinha comprado 500 mil de alimentos. Eu já vi ele também postando de ele comprar 1 milhão de alimentos. Aí eu fiquei imaginando, né, 500 mil de alimentos para doar para um hospital ele comprou. Eu achei tão bonito aquilo, porque se ele fosse um profeta pobre, ele não poderia ajudar. Ele aprendeu a ser um conquistador, um abençoador. Então, quando há uma necessidade, ele tem riquezas do reino para investir. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. É muito importante você ter um libertador financeiro. É muito importante. Você precisa que alguém mude suas ideias. Você precisa que alguém transforme, expanda o seu pensamento. Você já notou por que a sua vida às vezes não vai para frente? Então, a importância, hoje eu queria só falar isso, a importância de você ter um mentor que te traga luz para as riquezas que Deus tem. E às vezes eu vejo aqui, eu vou encerrar agora, pessoas que têm negócio estão perdendo milhões, mas por quê? O pensamento delas é muito pequenininha. Eles têm um negócio grande na mão, mas não prosperam. E aí, quando você fala de uma mentoria, e querido, eu particularmente não faço mentoria de graça. Eu estou aqui na internet, todos os dias ensinando. Quem quer aprender um pouco, vem aqui. Mas a coisa maior que eu entrego, ela é dentro de uma mentoria, que a pessoa tem que pagar. E às vezes o pagamento é nada perto do que ela vai receber, da transformação que ela vai receber, do conhecimento que será passado para ela. Então, abra sua mente. Você precisa de um mentor espiritual, de um libertador financeiro. Amém? Que Deus te abençoe, gente. Amanhã a gente continua aqui. E eu quero falar sobre 3 fundamentos para o sucesso financeiro, tá? Vou dar uma palhinha sobre esse assunto aqui. Vamos profetizar os Salmos 23, lembrando sempre da nossa... entendendo que nós não temos nada, tudo é do Senhor. Esse é o maior entendimento, gente. Esse é o maior de todos os entendimentos. Tudo é do Senhor. Vamos lá? A palavra de Deus tem que ser amada, com profunda paixão. A gente não conquista nada sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra. É o nosso alinhamento, a nossa expansão de conhecimento, é o nosso alinhamento de conhecimento, a nossa luz de conhecimento. É o que nos dá segurança para caminhar. É o que nos dá segurança para caminhar. Então, deixa eu liberar uma palavra aqui para você, como profeta de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para você. Cada um tem que fazer uma escolha na vida. Cada um tem que fazer uma escolha na vida. E o texto que eu vou ler fala de escolha. Você já escolheu a liderança da sua vida? Eu quero falar uma coisa muito séria. Você realmente está dentro de um ambiente religioso
Você escolheu alguém para te liderar, para ser o senhor da sua vida? Você já fez essa escolha de fato? Porque não são somente palavras a esmo que vão te abençoar, é suas escolhas. E a Bíblia diz, no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu não falo escolher Jesus religioso, eu não falo escolher a religião de Jesus. Eu falo escolher Jesus, o Senhor dos senhores, o Deus ressurreto que venceu a morte, que tem que provocar uma experiência de um profundo arrependimento, de uma profunda mudança em nossa vida. Então, se você escolheu o Senhor, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, a Bíblia declara que não vai te faltar nada. Mas é uma escolha pessoal. Se você escolheu o Senhor, a Bíblia diz no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E este pode dizer, esse é o meu Senhor. Não é aquele que faz uma novena, não é. Não é aquele que deixa a Bíblia no Salmo 91 aberto, não é. Não é aquele que ouve as orações, não é. É aquele que habita, é aquele que escolheu ter uma experiência com Deus. É aquele que escolheu entregar sua vida, o norte, a condução da sua vida. Não é religião, não. Não é brincar de ir na igreja ou brincar de servir a Jesus. É aquele que fez uma escolha. Esse não te faltará nada. Se você escolheu o pastor, o supremo pastor Jesus Cristo, para pastorear a sua vida, então nada vai te faltar. Mas essa não é uma escolha religiosa, tem que ser uma escolha de decisão. Jesus é o meu pastor, vai me tirar, e aí vai mostrar aqui as promessas que Deus tem para a sua vida. E eu quero orar e profetizar hoje. Um dia eu escolhi Jesus. E cada dia, eu escolho Jesus e as suas ordenanças para me ajudar. Ontem eu estava falando com a minha esposa, não é só pedir para Deus livrar a gente de um problema, é uma escolha de seguir. Eu estava indo para um lugar com a minha esposa e conversando com ela. Como foi bênção de Deus a gente corrigir as rotas da nossa vida. Como foi bênção de Deus a gente corrigir etapas da nossa vida. E como isso se tornou bênção. Não era só ter um nome de pastor ou pastora, ter uma marca religiosa. Não. Corrigir rotas. Quando o ensino vem, você ajustar. Nós estávamos falando sobre um episódio. E eu falei assim, Deus foi misericordioso, que naquele tempo Deus sinalizou mudanças em nossa vida. Para a gente poder sair de erros, para a gente sair de ambientes religiosos, para a gente sair de ambientes de pecados, para Deus corrigir uma rota, para Ele ser o pastor. E isso não trouxe um benefício só naqueles dias. Naqueles dias trouxe um confronto, mas trouxe um benefício no futuro. Eu estava falando para ela sobre o que nós conquistamos, o que Deus permitiu que a gente ajuntasse de riqueza, a nossa aposentadoria, a bênção de Deus nos dias de hoje. Hoje nós já estamos pessoas mais velhas, não temos o mesmo vigor. E como Deus, na mudança da rota, na obediência, Deus não abençoou só aquele dia, Deus abençoou os dias futuros. Então, escolher Jesus Cristo é maravilhoso. É uma decisão. Quando você escolhe Jesus, o pastor,
Não é uma escolha religiosa, não é uma brincadeira. Você tem que fazer uma decisão. Eu hoje escolho Jesus e os seus ensinamentos para minha vida mudar, não só hoje, mas mudar meus dias futuros. Aleluia. Vamos lá profetizar e orar, Salmos 23, para a gente conhecer mais profundamente, não só os Salmos, mas conhecer o Senhor dos Salmos 23. Amém, meu querido? Então vamos lá. A Bíblia declara assim e diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluias. Preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu queria te abençoar nessa hora, orar com você, abençoar a sua vida. Mas o mais importante hoje é que você fizesse uma decisão, quebrasse alguns vínculos, algumas mentalidades religiosas. Uma decisão, você escolheu de fato, de todo o seu coração, com todas as suas forças, seguir a palavra de Deus, seguir esse Senhor Jesus Cristo, o Deus ressurreto que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu a pobreza, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero abençoar o teu filho, a tua filha. Quero abençoar cada pessoa que está conosco nessa live. Meu Deus, aqueles que precisam de um milagre físico, que eles possam ter essa experiência com Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a cura agora sobre eles. Eu declaro a cura. Meu Deus, aqueles que precisam de cura emocional, de um rompimento, meu Deus, de um alinhamento, que estão sem alinhamento emocional, que estão desalinhados com a alegria, com a felicidade, com a prosperidade das emoções. Eu quero declarar agora sobre a sua vida. Você que está debaixo de angústia, de opressão, de depressão, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que está se sentindo desonrada, desonrado, dentro das emoções, diminuído, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que uma onda do Espírito Santo esteja vindo, caindo sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora. Seja alinhado. Seja alinhado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por aqueles que precisam de um milagre financeiro, de um toque de Deus, de uma manifestação de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, de um pão sobre a mesa, de uma renda maior. Meu Deus, de sabedoria para conduzir seus negócios, eu os abençoo agora e eu declaro um milagre de Deus, um milagre do Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Enquanto eu estava orando aqui, Deus me deu uma palavra no meu espírito aqui. E eu quero. Essa é uma palavra profética, é uma palavra de conhecimento. Alguém que tem uma área rural para vender. Esse é um sítio, uma fazenda, mas é uma área rural.
Dentro do mês de abril, Deus vai abrir as vendas. Tudo aquilo que impede, espírito de inveja, tudo aquilo que impede e que traz uma diminuição para a venda do seu imóvel, Deus vai abrir. Deus vai colocar no seu coração algo para você fazer, um voto para você fazer. E Deus vai abrir a venda dessa propriedade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar aqui, querido, para você que precisa vender um carro, um caminhão, uma casa, um apartamento, um terreno, aproveitar esse momento, essa unção que Deus está abrindo de venda aqui. E declarar agora, crer que no mês de abril você vai vender esse patrimônio. Coloca no seu coração um propósito. Coloca de fazer um propósito. Deus vai colocar no seu coração você fazer um propósito sobre a venda do teu imóvel, do que você precisa vender. E ainda no mês de abril, você vai conseguir fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, povo abençoado, não esqueça de compartilhar essa live, abençoe a vida de 6, 7 pessoas aí. Não esquece de dar um joinha na live, é muito importante também. Eu vejo vocês às 18h30. Hoje nós vamos ter uma live ao vivo, vou fazer lá do meu escritório. Estou aqui no outro estúdio, eu vou lá fazer do meu escritório live ao vivo. Então esteja comigo às 18h30, vai ser power, bênção de Deus, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu coração, povo lindo, povo abençoado do Senhor. Lembra sempre que você é uma escolha de Deus. Você não é nem as suas escolhas, você é uma escolha de Deus. Que Deus abençoe o seu coração, povo abençoado do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.